Deus aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 31, o título diz, Davi dispõe-se a pelejar contra... O que quer dizer essa palavra dispõe-se? Quando todos fugiam do gigante, quando todos achavam que era impossível vencer o gigante, Davi disse: deixa comigo que eu vou vencer esse gigante. Deixa comigo que eu vou enfrentar ele. Homens preparados para a guerra, homens que tinham todos os recursos humanos, estavam preparados, fugiam do gigante. Davi não tinha preparação nenhuma, mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. O que faz você vencer não é a sua preparação. Tem muita gente bem preparada e não consegue dar um passo para frente. Tem muitas pessoas que têm condições de progredirem na vida, mas não conseguem progredir. Não tem sorte no amor, não tem sorte na vida sentimental, não tem sorte na família, sempre problemas, brigas constantes, sofrimento. Quem olha assim diz assim: poxa, mas você tem tudo para ser feliz e não é. Você tem tudo para vencer e não vence. Então, o que dá a você a condição para você vencer não é a sua preparação humana, mas é o poder de Deus na sua vida. É você assumir dentro de você e você dizer: eu posso, eu consigo, porque Deus é. Davi só se dispôs a lutar porque ele sabia que ele não estava sozinho. Meu Deus do céu, se não mataram o bicho hoje, não é? Não matar bicharam hoje, não é? Misericórdia. Davi sabia que ele poderia lutar contra o gigante, porque a preparação dele não era humana, a preparação dele era espiritual. Ele sabia: eu não estou sozinho, eu vou lutar contra ele, porque eu sei que Deus é. Você tem que ter esse pensamento dentro de você. Eu vou vencer porque Deus, eu vou ser feliz porque Deus, eu vou ter uma família porque Deus, aquela porta vai se abrir porque Deus, a justiça vai ser feita porque Deus é com você. As coisas na sua vida vão dar certo porque Deus... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não me limito. Eu não coloco limite no meu ministério. Eu não coloco limite. Eu não coloco limite e nem muito menos eu fico murmurando, dizendo: ô Senhor, está tão difícil. Nada disso. Eu não me limito, porque eu sei que tem um Deus muito grande que me acompanha. E se eu digo vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque Deus é comigo. Graças a Deus. Tudo que eu faço, eu não me limito naquilo que eu faço, porque eu sei que Deus, Ele vai na minha frente. Deus, Ele me capacita. Deus, Ele me dá condições. Então Davi, ele se dispôs a lutar contra o gigante. Quer dizer, ninguém quer lutar? Não tem problema, eu luto. Vocês não querem vencer? Eu quero.
Vocês querem ficar para trás? Não tem problema. Eu não vou ficar. Vocês não querem ser felizes? Eu vou ser feliz. Amém, igreja? O nosso pensamento, o pensamento do povo de Deus, tem que ser diferente do pensamento do mundo. Enquanto as pessoas dizem, ai, eu não posso, eu não consigo, está difícil, não tenho condição, não tenho recurso, você diz o contrário, eu tudo posso naquele que me fortalece. É esse pensamento que tem que estar dentro de nós. Não se limite nos seus próprios pensamentos. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não fica dizendo, poxa, mas o doutor disse isso, o advogado disse aquilo, fulano disse aquilo outro. Não interessa o que ele disse, o que importa é que você não está sozinho. O feiticeiro, alguém lançou a praga para mim. O que importa não é o que falam para você, é o que você crê. É quem está com você. Agora, para ele estar comigo, eu tenho que estar com ele. Não basta eu dizer que Deus é comigo, se eu não me volto para Deus, se eu não busco a Deus de todo o meu. Por isso que eu sempre digo a importância das pessoas virem à igreja, né, no domingo, fazerem o seu propósito, buscarem a presença de Deus. Porque nós temos que ter essa cobertura espiritual. Você tem que ter essa cobertura espiritual na sua vida. Para que você possa entender que quando se levantarem contra você, quem se levantar possa perceber que você não está, que existe algo superior que te guarda, que te protege, que te livra. E eu digo mais, hein? Ai daquele que se levantar contra você. Ai daquele que intentar qualquer coisa contra nós. A palavra diz assim, ó. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Saul era o rei. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir. Gente, entenda o seguinte, Davi, vem cá, bispo Domingos, Davi não pediu para Saul. Davi não disse, Saul, me deixa lutar contra o gigante. Davi não pediu para ele, muito menos a opinião dele. Davi disse, ô rei, não desfaleça o coração de ninguém, eu vou lutar contra ele. Saul disse o que para Davi? Davi, você não pode lutar contra o gigante. Sempre vai ter pessoas assim, que vai tentar menosprezar você, que vai lançar palavras contrárias, que vão dizer para você, ei, você não tem condição, você não vai vencer, você não vai ser feliz, você não tem recurso, você veio de uma família pobre. Por quê? Porque o diabo, Satanás usa pessoas para nos fazer pensar que nós somos inferiores a elas, que nós não temos recursos, que nós não podemos. Eu não posso aceitar isso. Você não pode aceitar isso. O Saul diminuiu Davi. Ele diminuiu Davi. Davi não foi pedir a opinião dele. Davi não foi perguntar para ele, ô rei, eu posso? Será que eu consigo? Davi disse, eu vou. Aí Saul deu a opinião dele. Saul deu a opinião dele. Ô Davi, você não pode ir. Mas Davi perguntou o que para ele? Perguntou nada. Davi não perguntou nada. Sempre tem alguém querendo lançar opinião na nossa vida. Sempre tem alguém querendo lançar opinião na sua vida.
Sempre tem alguém lançando palavra negativa para você, dando opinião. Ah, se eu fosse você, eu faria assim. Se eu fosse você, eu faria desse jeito. Meu irmão, não vai na opinião de ninguém. Faz o que Deus quer que você faça. Você tem um sonho, luta por ele, porque você vai conseguir. Luta pelo seu sonho, luta pelos seus objetivos. Não fique esperando as pessoas darem opinião. Ah, fulano me deu uma opinião, ele disse para mim fazer assim. Ei, a gente tem que pensar por nós, temos que pensar por nós mesmos. E a nossa direção não pode vir do homem, a nossa direção tem que vir de quem? Tem que vir de Deus. É assim que a gente vai ser bem sucedido. É assim que nós iremos progredir. É assim que as portas vão se abrir. E ele diz, ó, o rei Saul disse, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Davi perguntou alguma coisa para ele? Davi não perguntou. Às vezes a gente não pergunta nada para as pessoas, mas as pessoas querem falar alguma coisa. Verdade ou mentira? E se a gente responde mal, tá nervoso, hein? Verdade ou mentira? Se você fala, vem cá, eu te perguntei alguma coisa? Não, então por que você está se metendo na minha vida? Eu te perguntei alguma coisa? Não. Então por que você está falando? Não, é minha opinião, não pedi opinião. Quando eu quiser opinião, eu peço. Não se meta na minha vida. Ninguém se mete na minha vida, bispo. Eu acho, não acha não. Porque o que Deus colocou dentro de mim, eu vou fazer e vai dar certo. Porque foi Deus que colocou no meu coração. Tem coisa que Deus coloca no seu coração que ninguém pode se meter. Você entende, sim ou não? Quando você pede opinião de alguém, você pediu. Aí a pessoa vai dar a opinião dela. E você vai basear o seu pensamento com a opinião. Você vai parar e pensar, peraí, será que fulano está certo? Mas quando você não pede, por que as pessoas querem dar opinião numa coisa que não diz respeito a elas? Mas na verdade, muitas vezes é o próprio diabo. Pedro tentou opinar quando Jesus disse, olha, é necessário, eu vou descer em Jerusalém. Pedro opinou, Senhor, não desça. Jesus disse, arreda-te, Satanás. Pedro quis dar a opinião dele. É como se Jesus perguntasse, Pedro, eu perguntei alguma coisa? Eu vou e acabou. Você diz assim, amanhã eu vou sair cedo para procurar emprego. Aí alguém diz assim, mas, poxa, mas não tem emprego, você vai levantar cedo para quê? É que eu te perguntei alguma coisa, eu vou e acabou. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou levantar cedo para ir trabalhar, vou vender. Não, não vai hoje não, o tempo está ruim. É que eu te perguntei alguma coisa, eu estou falando que eu vou levantar e eu vou. Você entende sim ou não? Então tem coisa que a decisão tem que ser nossa. Quem está entendendo, bispo? E ele diz, ó, para terminar ele diz, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, olha só, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará
das mãos deste filisteu. É isso aí. O Saul disse: Davi, você não pode. Você não tem condição para isso. Você é um menino, ele é um homem já maduro. Já é um homem maduro, já está acostumado com a guerra. Davi disse: rei, eu matei um leão, eu matei um urso. Deus estava comigo. Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, e Deus vai me livrar dele. Em outras palavras, Saul, eu vou vencer. O Saul tentou de todas as maneiras desmoralizar Davi, só que Davi não se sentiu desmoralizado. Davi disse: eu vou vencer porque Deus vai me dar vitória. Você tem que colocar isso no seu coração. Eu vou ser feliz porque Deus é comigo. Eu vou vencer porque Deus é comigo. A porta vai se abrir porque Deus é comigo. Eu vou ter uma vida saudável porque Deus é a minha saúde. Ele vai me dar essa vida saudável. Não permita que os pensamentos alheios atrapalhem você, impeça você de chegar onde você quer chegar. Não permita que palavras negativas consigam interferir nos projetos da sua vida. Não permita que isso aconteça. Não aceite isso. Não aceite. Davi, é como se Davi dissesse: eu vou vencer. Fica tranquilo, rei, porque eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ô bispo, a batalha é grande, maior é o Deus da sua vida. Eu estou enfrentando um gigante. É que você não... Então você não conhece o gigante verdadeiro que está na sua vida, que se chama Jesus Cristo. Esse aí não tem nem comparação, não tem inimigo, não tem adversário, não tem doença, não tem maldição, não tem miséria, não tem feitiço. Não existe maldição, não há praga, não há obra alguma que prevaleça na vida daquele que Deus é com ele. Se Deus é comigo, diga: eu vou vencer. Se Deus é comigo, eu vou vencer. A vitória é minha. E digo mais, eu nem digo se Deus é comigo, porque Deus é comigo, Deus é com você. Se Deus não fosse com você, você não estaria aqui. E se você veio aqui é porque Deus é contigo. Graças a Deus. E se Ele é contigo, até o que era para dar errado, já deu certo na sua vida. Eu profetizo isso, igreja. Eu profetizo que se Deus é com você, até o que era para dar errado já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo. E não tem ninguém que interfira no projeto de Deus na sua vida. O que Deus preparou para você, diga assim: é meu. E ninguém vai tocar. Quem quiser falar, fale à vontade. O que importa é o que vai prevalecer dentro de você. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Quem entendeu direitinho? Vocês entenderam? Vocês entenderam?